Dia, quinto ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje de português, sexta-feira, 26 de março de 2021. Vamos lá, a gente vai dar início também ao nosso livrinho de português, tá? E não é uma regra, tá, pessoal? A gente tem que tratar de outros assuntos. O professor vai usar o livro, vai usar outras atividades que não é do livro, tá bom? Mas nada impede de vocês fazerem e aprenderem da mesma forma, tá bom? E todos os quintos anos da nossa escola, de outras escolas também, não uso só o livro, tá bom? Seria bom a gente usar bastante o livro, mas a gente tem que dar outras atividades que não está no livro também, tá bom? Vamos lá. Na página 14, 15, aí vocês abrem o livro de vocês, nas páginas do livrinho que vocês têm, né? Quem não pegou ainda pode dar uma ligadinha lá na escola, tentar falar com a diretora ou falar com a coordenadora como que vocês podem estar se dirigindo à escola para buscar esses livros aí, tá bom, pessoal? Tá disponível lá para quem não pegou. Acho que, se não me engano, tem 2 ou 3 alunos que não pegaram. O resto todo mundo pegou, né, pessoal? Tá tranquilo. Então vamos lá. Unidade 1, poema. Nessa unidade você vai ler e interpretar poemas em linguagem verbal e não verbal, produzir um poema, declamar poemas com expressividade, estudar os sentidos das palavras real e figurado, estudar a pontuação, a entonação e a expressividade de um texto, participar de atividades orais. Olha só que quanta coisa que a gente pode aprender, e muitos de vocês estão se perguntando: nossa, professor, o que é expressividade, entonação? Então, olha só, são atividades do quinto ano, da primeira parte, primeira unidade, e a gente tem que se aplicar muito. O professor vai dar uma dica aí que sempre, desde o começo do ano, está dando, que é a leitura. Quem tem o hábito de ler, não fica só no celular, na televisão lá, ó, está à frente de quem não está muito a fim de fazer leitura não, hein? Então vai ter mais facilidade. Quem tem a leitura aí vai ter mais facilidade de aprender o que o professor vai ensinar agora, tá bom? Não é fácil, sei que é difícil, principalmente de forma de remoto, né? Na sala de aula seria muito mais fácil. Então aí a gente vai aí aprender a produzir um poema, declamar um poema, né? O que é declamar? É você pegar um poema, decorado ou não, né? Lendo, e você ler em voz alta, né? Isso é declamar, que mais pessoas possam ouvir, né? Isso é uma declamação. O sentido das palavras real ou figurado quer dizer aquilo que é realidade, aquilo que não é realidade, né? Então o poema faz você se elevar para o mundo dos sentimentos, dos sonhos, né? da poesia. Tem uma questão muito romântica na questão do poema, né? Então vocês têm que se aplicar no sentido de entrar no mundo da poesia, se concentrar, entendeu? Isso é muito legal. Vamos lá então, pessoal. Lá na página 15, observe a cena e responda. Não precisa responder no caderno, tá? Vamos aqui só nos fazer com que a gente imagine o que você acha que as crianças estão fazendo. Olha lá, tem ali o garotinho, né? Céu, poema, estrela, tá na mãozinha aí do menininho ali da página 14, o outro tá com um lápis ali, escrevendo, né? E tem a outra menina ali, com uns bilhetinhos, com uns post-it, né, na mão. E ali tá escrito, ó, o que tá saindo daqueles papeizinhos: fantasia, sonho, mar, ar. Então, você já leu algum texto que brinca com as palavras? Qual? Você tem algum textinho que você viu a brincadeira com palavras, com rimas? Então, o que eles estão fazendo, esses três amiguinhos aí? Na verdade, eles estão colocando palavras e, através das palavras, né, colocadas, eles estão escrevendo, estão criando, estão usando a imaginação. E ali é uma sala de aula, né, que a gente pode perceber. Tem a professora lá atrás, lá no varal
de atividades lá, ó, ela pendurando, acho que a produção dos alunos, e está fazendo uma atividade bem legal aí na sala de aula, né? Vamos lá. Página 16, para iniciar aí na página 16, unidade 1. Dá para imaginar tudo o que você pode criar com as palavras? É possível até desenhar com as palavras. Vamos ver como isso pode acontecer. Observe como os versos se distribuem pelas estrofes do poema Voo. Então o professor vai ler para você e você já vai se entrando no mundo da imaginação para que você entenda bem esse poema, tá bom? Vai imaginando, depois é necessário que você leia sozinho tá, para entender esse poema aí, tá bom? Vamos lá. Voo, leitura do poema. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Aí tem ali, ó, aparecendo umas ondinhas, então tá separado ali, ó. Vamos lá. Aí vai outro grupinho do poema. Vamos lá. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Aí tu colocou até umas estrelinhas ali para lembrar as estrelinhas. Antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem no quintal. Vamos lá, outro grupinho parte do poema que vem depois. Vamos lá. Antes que Dona Aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, tá na hora de nanar. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados, sonha sonhos, cor de aurora, sonhos de luar. Então esse é um poema muito legal, né? Que você começa a ler, você começa a imaginar, né? O passarinho voando, por onde ele andou, o que ele fez. Então quem escreveu isso aí foi Nie Ribeiro, num livrinho chamado Roda de Letrinhas, né? Então ela foi feita lá em Campinas. E aí sobre a autora, quem escreveu o poema, Nie Ribeiro, nasceu em 1950 em Boa Esperança, Minas Gerais. Olha, a cidade que minha mãe nasceu. Passou sua infância em contato com a natureza, andando pelos morros, seguindo trilhas e descobrindo caminhos. Fez jornalismo e mudou de profissão. Passou a escrever para jornais e revistas de educação. Então essa aí é a autora, né? Que escreveu esse livrinho aí, tá o livrinho dela aí na página 17, laranjinha aí, ó, Roda de Letrinhas. E é um textinho, um poema muito legal, né? Vamos lá para a página 18? Interpretação de texto, compreensão do texto, declamação e jogral. Então, pessoal, você viu como o professor leu a poesia? Se você lê a poesia assim, de forma meio voa, passarinho, então você está precisando de treinar a sua leitura. E você tem que respeitar as vírgulas, a pontuação. Então, se você lê assim, ó, antes que o dia acabe, antes que o dia se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda, então tá meio robotizado, né? Então, ó, antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Então você tem uma entonação, um jeito de ler, né? Isso dá como fosse um tempero ali para a poesia, né? Então vamos lá, continuando. Declamando o jogral, atividade oral e escrita. Uma das formas mais gostosas de saborear o poema é declamando seus versos. Ao declamar, percebemos a musicalidade e os efeitos que combinam que a combinação das palavras produz. Vamos organizar um jogral, declamar um poema em coro. Aguarde as instruções e distribuições de vozes. Então a gente não vai fazer isso porque a gente não está na sala de aula, tá? Mas declamar é recitar um poema em voz alta. Jogral é a declamação de um poema em coro, ou seja, várias pessoas falando do mesmo poema.
alternando partes individuais e partes coletivas, em que se combinam várias vozes. Então é assim, esse poema o professor leu sozinho, mas pode ler na sala inteira? Pode ser a primeira parte um aluno, pode ser a segunda linha 2 alunos, a terceira parte todos os alunos. Aí o jogral ele depende de como é organizado para declamar em coro. Quando fala em coro, quer dizer muitas pessoas falando o mesmo poema, tá bom? Se é declamar, pode ser sozinho também, a pessoa declama, lê o poema, fala do poema, né? Para todos ouvirem, uma só pessoa, tá bom? Quando é em coro, é várias pessoas. Você e os colegas gostaram de ler o poema dessa forma, então a gente não leu, né? Porque a gente não está na sala de aula. E aí você vai responder no livro. E agora que você já leu o poema, responde. Quantas estrofes ele tem? Então vamos lá. Releia as 2 primeiras estrofes. Ó. Voa, voa, passarinho, voa, voa, passarinho. Tá? Então, o poema você vai contar cada pedacinho do poema é uma estrofe, tá bom? Voa, voa, passarinho é a primeira estrofe ali. Voa, voa, passarinho, voa, voa, passarinho. É a primeira estrofe, tá bom? Aí vem a segunda, terceira, quarta, aí assim por diante, tá bom? Então vamos lá para a segunda parte da atividade, página 19. Podemos dizer que essas estrofes. O que aquelas estrofes elas contam? Elas contam o que o passarinho está fazendo, fazem um pedido ao passarinho, dão uma ordem firme ao passarinho. Então o que é essas estrofes? O que esse poema está dizendo? 3. A repetição da expressão antes que. No poema pode dar a ideia de que o passarinho precisa. Antes que. O que isso significa? Ser muito rápido para escapar dos perigos à noite, se apressar porque o tempo passa muito depressa, chegar ao ninho para dormir antes de a noite chegar. Então copie um verso do poema depois que explica a escolha que você fez. Então se você escolheu aí um desses 3, que é um só, certo, tá? Aí você vai lá no poema e vê, ah não, professor, eu coloquei essa porque essa parte do poema tá falando isso, tá bom? E aí depois tem a linguagem e construção do texto, atividade oral e escrita. Observe os sinais após a última linha do estrofe. Então tá lá, sinal usado na estrofe. Olha lá, tá vendo aquelas ondinhas ali? Ande antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Esse recurso visual está relacionado à palavra, a que palavra dessa estrofe? Qual a ideia que ele expressa? Então, olha só. Ela colocou aqueles sinaizinhos ali, tá vendo? Como foi isso, um tio. Ele tá significando que palavra dessa estrofe aí? Tá fácil, né? Que palavra que seria? E aí, que ideia que ele expressa, né? O que você acha que esse monte de ondinha aí? Ih, o professor até falou a resposta. O que ele significa? O que ele aparece no texto? Qual o significado que dá sentido ali? Tá bom? Pessoal, é isso, tá bom? Língua portuguesa. Depois aí a gente continua as outras atividades. Segunda-feira o professor vai passar uma atividade à parte, dando continuidade ao poema, tá bom? É isso. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Daqui a pouco tem aulinha de inglês para vocês, tá bom? Professora Regiane. Até mais, pessoal.